Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lançando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Amém? Diga comigo: glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, louvado seja Deus. Eu quero... O tema talvez dessa mensagem, ele é a missão de Jesus. Amém? Amém? Para nós entender a missão de Jesus, nós precisamos entender Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Digam comigo assim: porque o Filho do Homem, diga forte, diga, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Essa é uma questão muito importante. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus deixa bem claro a sua missão. E quando nós olhamos para esta missão de Jesus, nós precisamos olhar para a cruz. Porque na cruz está a nossa redenção. Na cruz está a nossa vitória. Jesus levou na cruz os nossos pecados. O perdão dos nossos pecados está na cruz. Amém? Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A nossa cura física e emocional está na cruz. Jesus levou sobre a cruz as nossas maldições. Então a nossa libertação está na cruz. Amém ou não? Jesus na cruz, ele demonstrou um amor muito grande pelo mundo. Então a nossa redenção está na cruz. Então a cruz, ela é completa. A cruz é completa. A cruz não ficou devendo nada para ninguém. Quando Jesus fala assim, está consumado, ele está dizendo que tudo foi feito certo, não ficou nada para trás. Amém ou não? Então, isso é muito importante a gente entender isso, que o sacrifício da cruz é suficiente. Amém? Nós não precisamos de outro sacrifício, nós não precisamos de oferecer mais sangue de animais, nós não precisamos mais de sacrificar animais para ser salvo, porque Jesus é o nosso sacrifício completo para a obra redentora, para a salvação. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Mas Paulo disse: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é uma questão de nos submeter a Deus, de nos submeter ao Senhor, né? E o sacrifício que Paulo falou deve ser um sacrifício vivo. Jesus morreu por nós. Então há uma diferença. E esse sacrifício vivo, por que o sacrifício vivo? Porque você tem opção. O vivo, ele tem opção de ficar no altar para ser sacrificado ou não. Então você pode aceitar o sacrifício ou não.
né? Mas eu quero falar para você que o sacrifício é completo. Então aqui nós não precisamos mais ter dúvida, porque Jesus não ficou devendo nada a ninguém. Ele não ficou devendo nada a força espiritual nenhuma. Ele nos comprou com o seu sangue. Amém? E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Mas Jesus, ele focou o seu ministério, não a salvação, mas o seu ministério, a continuidade do ministério dele, a continuidade da pregação do Evangelho, esse Evangelho que salva, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que alcança o perdido. Ele focou isso nos seus discípulos, ele focou isso em treinar homens, em treinar pessoas, em fazer discípulos. E quando ele fala de fazer discípulos, ele estava falando de uma continuidade do Evangelho, que esse Evangelho pudesse atravessar fronteiras e chegar ao mundo todo. Ele mesmo disse: quando este Evangelho for pregado a toda a nação, a todos os povos, em todos os lugares, então virá o Filho do Homem, então Jesus voltará. Então ele focou esse Evangelho em treinamento de homens, em fazer discípulos de homens. E aqui, nesse texto que nós lemos aqui, ele está começando a vocacionar, ele está começando a separar pessoas para serem seus discípulos. Então ele pega aqui, nós conhecemos muito bem esse texto da grande pesca, pesca maravilhosa, mas aqui nesse texto aqui tem algo muito fantástico. E eu entendo que Jesus, para começar essa obra na vida de discípulos, para treinar discípulos, ele leva essas pessoas, aqui no caso aqui era Pedro, João, André e Tiago, mas eu quero focar em Pedro. Quando eu falar de Pedro, estou falando da equipe dele, certo? Porque Pedro era aquele que sobressaía, talvez ele fosse o líder dessa turma aí, e ele era que sobressaía, ele era o questionador, ele era aquele que dava as cartas, aquele que dava a cara para bater, aquele que estava sempre na frente. E uma coisa é muito interessante aqui, que Jesus, para começar a formar seus discípulos, ele agora aqui, ele coloca esses caras à prova, né? Porque Jesus tinha um plano, Jesus tem um plano sobre a sua vida. Jesus, você que está me vendo, Jesus tem um plano na tua vida, e o plano de Jesus é alcançar o mundo todo. Jesus não quer que ninguém se perca, não é da vontade de Deus que as pessoas se percam, não é da vontade de Deus que as pessoas sejam condenadas, mas é da vontade de Deus que todos sejam salvos, diz a palavra do Senhor. Infelizmente, não são todos que vão aceitar, mas a vontade de Deus é esta, né? A vontade do Senhor é esta. E aqui Jesus começa a colocar esses camaradas aqui à prova, né? Todo discípulo deve ser colocado à prova antes dele começar a crescer e fazer discípulos. Ele precisa ser colocado à prova, e Jesus está colocando esses camaradas aqui à prova. E a primeira prova que Jesus fala com eles é sobre a predisposição de ação. Ou seja, você está disposto a colocar diante de mim aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você sabe. Você está disposto a colocar isso à minha disposição, Jesus está dizendo. Então no versículo 3 aqui, se você acompanhar comigo o versículo 3, você vai ver que Jesus está dizendo assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Ele viu que Pedro tinha essa predisposição de colocar à disposição de Jesus o seu barco. Amém? Amém? Nesses dias que nós estamos vivendo, o que você pode colocar à disposição de Deus? O que você pode colocar à disposição do Senhor? Talvez a sua casa para uma célula online, a tua família para você fazer a célula familiar na quarta-feira. Talvez o teu carro para
ajudar na obra de Deus, ajudar a levar uma cesta básica, ajudar a socorrer pessoas. O que você pode colocar à disposição de Deus nesse tempo? O seu talento, a sua vida, o seu dom. O que você pode colocar à disposição de Deus? Deus está olhando para nós, e a primeira prova que Pedro passa aqui é sobre a predisposição de ação. O que você está disposto? Então Pedro coloca o barco dele à disposição de Jesus. Jesus usou o barco de Pedro para poder fazer a obra. Aliás, Jesus usava as coisas muito. Jesus usou o barco de Pedro. Jesus uma vez usou um jumento de um cara para poder ele montar no jumento e entrar em Jerusalém. Jesus, outra feita, ele usou o cenáculo da casa de um homem para ele poder fazer a última ceia com seus discípulos. Jesus, ele usava as coisas das pessoas para a obra, e feliz é aquele que coloca, que tem a predisposição de colocar a sua vida, de colocar algo à disposição de Deus, para que você possa ser verdadeiramente chamado um discípulo de Jesus. Então não há discípulo sem predisposição, sem poder se render a Cristo. Talvez, o pastor, o que eu posso colocar nesse momento? Você pode colocar a sua vida à disposição do Senhor. Você pode fazer uma célula online lá na tua casa mesmo, entrando, convidar os teus amigos e uma vez por semana fazer uma célula online, para que nós possamos multiplicar as nossas células num tempo que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos fazer microcélulas. Você pode colocar ali, entrar em um aplicativo e chamar pessoas, chamar amigos, pessoas que não conhecem Jesus, para que eles possam participar da sua célula, mesmo eles estando em casa. Você pode colocar isso à disposição do Senhor, no nome de Jesus, amém? E nós podemos multiplicar nossas células, nós podemos multiplicar para muitos lugares. Esse não é um tempo de ficar parado, esse não é um tempo de nos cruzar os braços e dizer, olha, eu não posso. Mas nós podemos fazer muita coisa nos tempos de hoje, muito mais do que antes nós podemos fazer, se nós colocar as nossas vidas diante de Deus. Então, você tem um amigo, você pode convidar o teu amigo para participar da tua célula online, uma vez por semana, e falar de Jesus para ele. E nós precisamos quebrar aqui um protocolo, quebrar aqui um paradigma. Você que está aqui me vendo, você deve fazer isso. Você pode ser um líder de célula, você pode alcançar pessoas através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Digam glória a Deus, digam graças a Deus. Então a palavra do Senhor diz que eles colocaram algo à disposição de Jesus. Segunda coisa que é muito importante, que Jesus está colocando à prova aqui, que todo discípulo precisa ser provado. Jesus está dizendo, a segunda prova é a obediência, para saber se eles iam obedecer. A Bíblia diz no versículo de número 4 e 5, diz assim, preste bem atenção. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Amém? Vamos pensar na situação desses caras. Vamos pensar como estavam esses caras aqui, esses homens. Eles não eram ainda discípulos, eles estavam sendo passados por uma prova para serem discípulos. E como que estava a situação deles? Eles haviam trabalhado a noite toda, eles pescaram a noite toda. A pesca deles não era uma pesca esportiva, dessa que nós pegamos aqui umas varinhas, vamos ali no São Gonçalo, no Arroio Pelotas, ou vamos ali na Ilha dos Pescadores e fazer ali uma pesquinha ali, para pegar alguns peixinhos, para fazer um fritado. Não, nada disso. A pesca deles era uma pesca profissional, eles eram pescadores profissionais. A profissão deles era esta, e eles haviam pescado a noite toda. Como é que eles estavam fisicamente? De manhã, cansados, não é? Não é, Sérgio? Cansados. Eles não dormiram à noite.
Certamente eles estavam com sono. É normal isso, eles estavam com sono. Cansados, com sono. E também eles tinham outro problema. Eles precisavam levar um dinheiro para casa, para poder sustentar a família. E eles não pegaram nada. Vamos supor que você seja um lojista e você abriu a tua loja cedo. Vamos supor, Celeste, que você abriu a tua loja cedo. E você passou o dia todo ali na tua loja, no balcão. Você está pagando água, você está pagando luz, está pagando aluguel do prédio, tudo, o teu tempo, o teu marido. E chegou de tarde, 7 horas da noite, e você não vendeu nenhuma agulha. Como é que está a tua situação? Não é um ar de frustração, de tristeza? Amém ou não? Esses caras aqui, eles estavam dessa forma. Eles haviam pescado a noite toda e não pegou nada. Cansados, sobrecarregados. Mas eu gosto de um texto que Jesus falou assim: se alguém está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Amém? Então esses camaradas aqui, eles estão cansados, eles estão enfadados, eles estão com sono, eles estão tristes porque eles não pegaram nada. E Jesus está dizendo para eles assim: vocês vão aos lugares profundos, em águas profundas, ou seja, vão em alto mar para vocês lançar a rede. Irmãos, o milagre que aconteceu ali foi coisa de Jesus, nós vamos chegar nele depois. Então eu fico perguntando para mim assim: se Jesus soprou um cardume de peixe lá no meio do mar, Jesus não podia soprar ali na beirada para que esses caras não fossem tão longe? Mas Jesus está dizendo assim: vão para o meio do mar, vão para os lugares profundos, vão em águas profundas. E eles estão cansados. Talvez você que está me vendo hoje, ou talvez você que está aqui, talvez você tenha dito: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Mas é nesta hora que nós mostramos a nossa obediência a Deus. É nesta hora que nós provamos que nós amamos ao Senhor e que nós provamos a nossa obediência a Deus. E Ele está olhando para nós neste momento, e Ele talvez possa estar pedindo algo para nós, dizendo: vai um pouquinho mais além. Você talvez está dizendo: pastor, eu estou cansado, eu estou com medo da situação. Mas Jesus está olhando para você e dizendo assim: vai um pouquinho mais além, vai em águas profundas. Amém? Vai em águas profundas. Os peixes, quem são peixes, pastor? Peixes são almas. Tem muitos peixes para serem pescados, muitos peixes para serem alcançados. E nós precisamos lançar a rede em águas profundas. Aleluia. Digam amém. Então Jesus, a obra da cruz, Ele fez completa. Ele não ficou devendo nada para ninguém. Mas a obra do ministério, Ele chamou a nós, seus discípulos, para que nós possamos fazer. Então Ele diz aqui algo muito fantástico. Ele diz: vão mais profundo, vão mais a fundo. Pedro está dizendo assim: Senhor, eu entendo desse negócio aqui. Eu sou um pescador. Pedro era o mais velho de todos eles. Ele está dizendo: eu tenho experiência disso aqui, Senhor. Nós estamos cansados, nós pescamos a noite toda, estamos frustrados. Lá em casa tem uma família que está esperando porque precisam de uma renda e nós não pegamos nada. Não deu nada certo essa noite, Senhor. Nós tínhamos motivos para não te obedecer, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede, nós vamos te obedecer. Amém? Digam glória a Deus. Muitos milagres da nossa vida vêm de acordo com a nossa obediência a Deus. Muitas coisas que vão acontecer na nossa vida, ela vem através da nossa obediência ao Senhor, da nossa obediência a Cristo. Porque às vezes nós não queremos obedecer, e obedecer é às vezes renunciar a algo, é às vezes sair do normal e obedecer a palavra do Senhor. Então eles obedecem, eles vão a águas profundas, eles vão em lugares mais fundos para lançar a rede. Que são esses lugares profundos, pastor, nos dias de hoje? Irmãos, nunca foi tão fácil alcançar pessoas como nos tempos de hoje. Nunca foi tão fácil ganhar pessoas para Jesus como nos tempos de hoje. As pessoas estão
temerosos, as pessoas estão precisando de Deus, as pessoas estão buscando a Deus. E às vezes nós não queremos ir a lugares mais profundos, às vezes nós queremos ficar só naquilo que é raso, naquilo que é natural, naquilo que é normal, porque o raso nos transmite uma certa segurança. Quando você vai à praia, quando você está no lugar que dá pé, você está seguro, você está tranquilo. Você está bem confortável, e às vezes nós queremos muito o nosso conforto, às vezes nós queremos ser discípulos, mas dentro do nosso conforto, dentro daquilo que é necessário para nós, dentro daquilo que nos traz segurança pessoal, dentro daquilo que nós não temos que abrir mão de nada, dentro daquilo que nós não temos que dar um passo a mais para nada. Então nós queremos ser bons discípulos dessa forma. Mas Jesus está provando esses caras, mandando eles irem a águas mais profundas, a lugares mais fundos. Amém? Vá mais fundo. Terceira coisa que eu acho muito importante aqui, que Jesus está provando eles, é na glorificação ao Senhor. Então, o versículo de número 6 até o 9, se não me falha a memória, ele vai dizer aqui assim: fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes deles começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Amém? Amém? Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Sabe, eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante. Todo discípulo, ele é provado de uma forma muito forte. Jesus aqui, ele sopra um cardume de peixe para que eles possam pescar, e ele fica esperando qual que era a próxima atitude deles. O que eles vão dizer? O que você diz depois que você é abençoado por Deus? O que você diz depois que você recebe um milagre de Deus? O que você diz depois que Deus abre a porta de um emprego para você em plena pandemia? O que você diz depois que Jesus te cura de uma enfermidade? O que você diz depois que Jesus restaura teu casamento? O que você diz depois que Jesus salva um filho teu que estava no mundo das drogas? O que você diz depois que Jesus faz algo interessante por você? O que você diz depois que Jesus te abençoa e você consegue pagar as tuas dívidas? O que você diz? Diante dos resultados, o que você diz? Isso aconteceu porque eu sou um cara muito esperto. Pedro podia dizer assim: essa pesca aqui aconteceu porque eu manjo de tudo nesse rio aqui. Eu sou um pescador já experiente, então eu fui no lugar certo. Está certo que ele falou para eu ir, mas quem foi lá fui eu. E eu lancei a rede, peguei um monte de peixes, e eu sou um bom pescador. Ele podia dizer isso. Muita gente deixa de ser abençoado porque na hora que ele precisa da glória a Deus na sua vida, dos seus resultados, atribuir a Deus os seus resultados, ele atribui a si mesmo, a sua capacidade, ao seu intelecto, a sua profissionalidade, a sua vida. Então ele esquece de dar glória a Deus. Então os resultados não são para ele, ou não são para Deus, mas são para ele. E isso é um problema muito sério que as pessoas enfrentam nos dias de hoje. Os resultados, aquilo que acontece na sua vida, aquilo que está acontecendo, Deus está te livrando, Deus está te guardando. Quem é o dono da glória? Quem é aquele que merece a glória? Quem é aquele que merece o louvor? Quem é aquele que merece ser glorificado? Lá em Provérbios, nós estamos trabalhando Provérbios na live da madrugada, nesse mês de julho. E lá em Provérbios, nós aprendemos algo muito interessante. Há uma diferença entre o soberbo e o humilde. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Todo soberbo, quem é o soberbo, pastor? O soberbo é aquele que é orgulhoso, aquele que é egocêntrico, ele traz para ele a situação.
E então a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Tem muita gente caindo por causa da soberba. Mas a Bíblia também diz que a humildade precede a honra. Amém? Quem é humilde, pastor? Humilde é aquele que sabe dar glória a Deus. Humilde é aquele que sabe glorificar o Senhor. Humildade não é simplesmente andar com roupas sujas ou roupas rasgadas. Humildade não é ter uma vida financeira desequilibrada. Isso muitas vezes não é humildade, isso é dificuldade. Deus pode mudar isso, mas isso não é sinônimo de humildade. E também soberba não quer dizer ter, porque às vezes as pessoas acham que aquele que tem é soberbo. Não, eu já vi gente que tem e é humilde, já vi gente que não tem e é soberbo. Sabe, então é uma questão de espírito, é uma questão de glorificar a Deus. O que você faz com os resultados que acontecem na sua vida? O que você faz quando Deus muda a tua sorte? O que você faz quando Deus restaura a tua vida? Quando Deus te livra da insônia? Quando Deus te livra da preocupação? Quando Deus te abençoa de uma forma poderosa? O que você faz? Pedro então, ele vem, ele chama os outros para ajudar a pegar os peixes, porque eram muitos peixes. Porque aquilo que Deus faz é bastante. Mas note que Jesus está treinando discípulos. Jesus pode estar treinando você. E você não pode falhar nessa hora. Você não pode dar uma resposta errada para Jesus. Ele está treinando uma igreja de discípulos para que nós possamos alcançar o mundo. Nesse tempo é muito importante que nós levantemos a nossa força e vamos para alto mar buscar os peixes, porque os barcos vão se encher, porque há muitos peixes para serem pegos. Em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. E a palavra diz que Pedro, ele se prostra diante do Senhor. Ele se cai diante de Deus depois do resultado. E ele diz: Senhor, eu sei que eu sou um cara experiente, eu pesquei a noite toda, eu não peguei nada. Eu conheço todo esse mar, então eu sei que a glória é tua, Senhor. Isso não foi de mim, isso veio do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor e começa a louvar a Deus. Quando você recebe um milagre, o que você faz com o milagre? Quando você recebe uma vitória de Deus, como você se comporta depois da vitória que você recebeu? Como você se comporta diante disso? Muitas vezes as pessoas, elas são orgulhosas, elas trazem para si. Nós precisamos entender que a glória é sempre de Deus. O milagre é nosso, o resultado é nosso, mas a glória é de Deus. O louvor é do Senhor. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é a Ele que nós devemos dar graças. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Não é por tudo, é em tudo dai graças. Louvado seja Deus. Digam amém. Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. O quarto ponto dessa prova que Jesus está fazendo com eles vem na visão. Veja o versículo 9 e 10. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aleluia. Qual a visão que você tem do reino? Talvez nesta hora você está dizendo: pastor, agora não dá mais para fazer célula. Pastor, agora não dá mais para pregar o evangelho. Pastor, agora não dá mais para fazer nada, porque nós estamos num tempo difícil, pastor. Qual a visão que nós temos de reino? Será que o que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado. Será se isso passou? Será se foi só para aquela época? Ou será se foi só até o dia 15 de março desse ano, e depois de 15 de março para cá, parou tudo isso? E então a igreja do Senhor entrou num estacionamento e parou com tudo, e agora nós não podemos mais avançar? Será se é isso que Jesus está dizendo? Será se a nossa visão que nós temos parou? Será se a visão que a igreja matriz tem de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de batizar pessoas, será se parou agora? Nós não vamos mais avançar? Nós não vamos mais ao alto mar? Será se agora cessou? Eu queria dizer para você que absolutamente não. Absolutamente não. A nossa visão continua muito em pé e muito forte. Porque a nossa visão é uma visão de reino. É uma visão de reino. E você tem uma visão de reino. Você tem uma visão de reino. É necessário termos uma visão de reino. Nós não podemos parar. Não é hora de parar. É hora de avançar. Vão para os lugares mais fundos. Então Jesus disse para Pedro: da agora em diante vocês serão pescadores de almas. Aleluia. Sabia que Jesus te chamou para pescar almas? E nesse tempo dá para fazer tanta coisa para o reino de Deus. Só tem uma coisa que não dá para fazer: é ficar parado. É achar que acabou tudo e ficarmos cometidos com o medo e dizer: agora não tem mais jeito, agora é só esperar a volta de Jesus. E as pessoas? E as pessoas que ainda não conhecem Jesus? Será que Jesus está pensando deles? Será se Jesus vai deixar? Então eu quero que você volte ao começo da mensagem. A cruz, ela é completa. A cruz, ela é completa. Agora, a pregação do evangelho, Jesus está nos treinando, Jesus está nos capacitando para sermos seus discípulos. E o evangelho vai continuar. Nós precisamos alcançar as próximas gerações. Eu vi aqui sábado os jovens aqui na presença de Deus, que maravilha. Eu fui muito abençoado lá em casa, vendo na internet os jovens. E nós precisamos avançar, Gregory. Precisa ter células mais de jovens, precisa aumentar essas células, alcançar outros jovens, porque esse é o tempo, esse é o momento de irmos a altos mares. Esse é o tempo. As redes, semeadores, vida abundante, vida de aliança, que mais? Rede Atos. É hora de avançarmos. É hora de avançarmos. As mulheres, os homens da igreja, os jovens, as crianças, é hora de avançarmos. Não é hora de cruzar os braços. Então nós precisamos ter uma visão de reino muito interessante. Muito importante, porque quando passar tudo isso, porque vai passar, nós vamos ter cultos cheios de pessoas aqui que renderam o coração a Jesus por tua causa. Nós vamos ter barcos cheios de pessoas aqui que renderam o seu coração a Jesus por causa de você. Então eu digo que não é hora de parar. Não é hora de parar. Em nome de Jesus. E a quinta prova e a última era muito mais pesada ainda. Essa aqui é o grande teste. É o grande teste. No versículo 11 está toda a resposta que eles podiam dar. E no versículo 11 está a resposta que eu e você podemos dar para Jesus. No versículo 11 diz assim: arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, os seguiram. Deixando tudo, os seguiram. O que é esse tudo, pastor? É uma renúncia. É uma renúncia. Largar tudo, talvez esta seja a maior prova da vida de um discípulo. Pedro renunciou à pesca. Nós muitas vezes precisamos renunciar a alguma coisa para servirmos a Deus. Amém? Precisamos renunciar a alguma coisa para servir a Deus. Eu renunciei minha família, minha mãe, meu pai. Renunciei amigos, renunciei trabalho, renunciei tudo para poder estar
na obra de Deus, para poder estar fazendo a obra de Deus. E a renúncia, ela é muito importante. Talvez a nossa renúncia não seja na mesma dimensão da renúncia de Pedro, mas há algo que nós precisamos renunciar. De repente quebrar um paradigma religioso. Eu não sei o porquê que nós estamos vivendo esse tempo. Eu perguntei para Deus várias vezes já, por que, Senhor, isto? E Deus não falou para mim por quê. E eu não preciso entender por quê. Eu preciso entender que para quê? Para que eu sei? Para que esse evangelho seja pregado a todo o mundo. Aleluia. Para que eu entenda que eu preciso renunciar a algo. Em nome de Jesus. O mundo estava indo num vácuo muito forte. Se Deus não dá essa parada, o que seria das pessoas? Deus ama as pessoas. O que seria das pessoas? Porque eles estavam zombando de Jesus. O nosso carnaval aqui foi uma aberração, as pessoas zombando de Jesus. Eles estavam fazendo filmes, querendo provar que Jesus era um homossexual e que ele tinha caso com Maria Madalena, blasfemando contra o nome de Jesus. Mas isso nos deixou irritados, mas não deixou Jesus irritado. Por isso que Jesus deu uma parada em tudo isso para dizer: vocês vão me confessar. E muitos daqueles que zombaram de Jesus vão confessar que Jesus Cristo é Senhor. E a maior glória é esta: a glória não é que eles sejam castigados, a glória é que eles sejam alcançados por Deus, alcançados pelo Senhor. Através de quem, pastor? Através da igreja de Jesus, através dos discípulos de Jesus. Precisava dar uma parada, porque as pessoas estavam desenfreados, cada um buscando a sua glória, o seu próprio umbigo. Era roupas de marca, tênis de marcas, carros de última geração e tantas coisas. E às vezes até mesmo os cristãos estavam mais preocupados com a aparência da igreja, com a aparência do prédio, com o conforto do prédio, do que com as almas. Estão mais preocupados com aquilo que está sendo feito do que em ir a altos mares e pregar a palavra. Então de repente o Senhor diz: vamos dar um basta, vamos começar um negócio aqui para que o mundo seja salvo. E a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. Jesus não tem prazer na perdição, Jesus não tem prazer em que o ímpio se perca, Jesus tem prazer em que ele se converta e receba a Jesus como Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, então eu não entendi o porquê, mas eu entendi para que Jesus está fazendo tudo isso. E a igreja de Jesus precisa entender que é tempo de renúncia. É tempo de renunciarmos. Renunciar, quem sabe, a nossa religiosidade. Renunciar, quem sabe, os nossos confortos. E começar a pensar mais no próximo, a começar a pensar mais nas pessoas. Então o Senhor nos chama para um tempo de vida com Ele. E esse é o tempo, não é tempo de derrota. Tem muita gente pensando que agora é tempo de derrota. Não, não é tempo de derrota, é um tempo de conserto. É um tempo de resgatarmos a nossa vida com Deus. É um tempo de ir a lugares mais profundos. O Senhor está dizendo: vão a lugares mais profundos. Tem muitos peixes para serem pescados. Tem muitas almas para serem rendidas a Jesus. Mas às vezes nós não queremos renunciar nada da nossa vida. Jesus disse assim: aquele que deixar pai, mãe, irmãos, amigos, riquezas, casas e tudo por amor a mim, receberá nessa vida aqui 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Amém? De repente você olha para uma pessoa que ele está crescendo, você vai olhar quantas renúncias ele já fez por causa da obra de Deus, por causa do reino de Deus. Então esse é um tempo de, às vezes, nós entender. E o versículo 11 aqui é muito fantástico. Aqui era a prova final. Se eles não passam nessa prova, nós não estávamos pregando essa mensagem aqui hoje. Se eles não passam nessa prova, nós não estaríamos falando deles aqui hoje. Porque a prova final era: e deixando tudo o seguiram. Deixando tudo o seguiram.
Esse é um tempo muito especial que Deus está nos chamando. É um tempo muito especial. Muito especial. Não cruze os braços, porque tem muita coisa que o Senhor quer fazer através de mim e de você. Pastor, e o que eu posso fazer? Então vamos recapitular aqui os 5 pontos dessa mensagem. Predisposição para a ação. Colocar alguma coisa à disposição de Deus. Obediência. Depois, glorificar a Deus através do resultado daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Visão de reino. Visão de reino. E renúncia. Amém? Em nome de Jesus. E eu gostaria que você ficasse de pé no teu lugar. Jesus chamou uma grande comissão. Depois que ele treinou esses caras, ele disse, depois que ele morreu e ele ressuscitou, e antes dele ser assunto ao céu, ele disse assim: vocês vão e façam discípulos. Porque Jesus fez discípulos. Eles passaram no teste. Jesus fez discípulos. Quando Jesus chamou Levi, que estava na porta da coletoria, que era um cara bem sucedido financeiramente, e Jesus falou: deixa tudo isso e me segue. Então Levi, que é Mateus, largou tudo e seguiu a Jesus. Ele passou no teste. Você tem passado no teste? Nesses 5 testes aqui, você tem passado? Jesus tem olhado para você e você tem dito: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Estenda as tuas mãos em direção da tua casa neste momento. Estenda as mãos em direção da tua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, nesse instante, Deus, nós oramos, Senhor, pela nossa família. Meu Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos levantamos contra todas as potestades, todas as forças do mal que oprime as famílias agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estenda as tuas mãos, Pai. Estenda as tuas mãos, Senhor, nesta família que está, Senhor amado, neste momento, passando por uma crise de relacionamento. Põe as tuas mãos agora, Senhor. Expulsamos todo esse espírito maligno que tem se levantado para destruir esta família. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda obra do mal nós mandamos embora agora. Esse espírito que tem se levantado para destruir este casamento, para destruir a comunhão dentro desta casa, nós ordenamos que caia por terra agora. Todo o trabalho que foi feito para destruir a família, nós ordenamos que caia por terra. Essa doença que está colocada dentro dessa casa, nós repreendemos o espírito de enfermidade agora. Sai desta família, sai desta casa agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, que haja cura, Senhor, dentro dessa casa, meu Pai. Ó Deus, e eu oro pelo teu povo que está aqui, Senhor, nesta noite, que está nos vendo nas redes sociais, ó Deus, que o Senhor alcance cada um agora, e se tem alguém doente, seja curado, se tem alguém triste, seja alegre. Meu Deus amado, vem soprar o vento da prosperidade, da multiplicação, ó meu Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós manifestamos, Senhor, agora a tua presença na vida do teu povo, Deus, e como ministro da tua palavra, eu me levanto contra toda a força do mal agora e declaro a tua bênção na vida do teu povo, Senhor. Abençoa, meu Deus, este homem, esta mulher, este casamento. Abençoa, Senhor, esses filhos, meu Pai. Deus querido, abençoa, Senhor, o relacionamento de casa. Abençoe, Senhor amado, a vida financeira. Abençoa, meu Deus querido, a vida sentimental, a vida emocional, a vida conjugal. Abençoa, meu Pai amado, a vida profissional dessa pessoa. Ó meu Pai querido, que a bênção do Senhor flua agora de vida em vida, meu Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Jesus, diga amém. Diga: sobre a minha vida está a bênção de Deus. Pedro disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Amém.
Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus.